Então, eu tava pensando mais nesse Levantando. sentido. E eu acho interessante, e encadeando um pouco as discussões, então a Érica traz essa questão do sentimento e de uma idealização, quer dizer, do parcial reconhecimento das transformações históricas. Eu acho que esse reconhecimento fica mais restrito ao âmbito acadêmico, do conhecimento, né? Sim. De ter acesso a essas informações. Suponho, não conheço nenhum trabalho investigativo, científico que aborde isso, mas suponho que, no grosso modo, para a população em geral, essa ideia da família nuclear é uma ideia como inata, né, assim, da própria forma única possível de se pensar a sobrevivência humana. Então, essa discussão de que isso vai se constituindo, se modalizando de formas diferentes ao longo do tempo e hoje, ela é ainda restrita a determinados círculos de discussão. Eu acho que ela precisa ser mais divulgada, inclusive, para problematizar uma série de problemas que a gente vê acontecer nessa expectativa de um desempenho X, como se fosse resultante de um instinto maternal, paternal e tal. E acho que isso traz uma porção de desdobramentos, sobretudo na vida das crianças e do embate em que elas se encontram. Estou pensando agora mais especificamente nas relações entre escola e família, né? E também acho que faz permanecer uma visão idealizada quando a gente reage a essas transformações, muitas vezes de forma um pouco a priori, né? Quer dizer, tudo que é de diferente daquilo que a gente montou como um modelo ideal nos faz temer, né? E fazer a análise e o raciocínio de que o antes era, e o antes é o nosso antes, em geral, né? Quer dizer, a minha infância, a infância da minha geração, ou dos meus pais e tal, tomado como uma referência modelar também, de que é a forma, e a melhor forma, talvez de preferência a única de funcionamento. E aí, se a gente pegar estudos, por exemplo, tem alguns trabalhos que são muito interessantes, que falam sobre a infância e as relações. O tema não é propriamente esse, mas o texto permite a gente levantar algumas questões de crianças com seus pais no início da década de 1910, eu acho que 1910, 1920, na cidade de São Paulo. Então, tem relatos das senhoras e senhores contando como era a infância delas. Tem alguns primorosos, que essa é a infância idílica, né? Cidade de São Paulo calma, as relações familiares mantidas nos seus padrões idealizados. E aí, só um relato que eu vou colocar é de uma senhora que diz: domingo era um inferno. Papai estava em casa. E aí eu acho isso, assim, no mínimo exemplar, para a gente parar para pensar um pouco sobre essa romantização mesmo, que é uma tendência que a gente faça. Né? Eu acho que a Silvia coloca muito bem, se a gente pensar, primeiro, nem existem, né, estudos, nem houve tempo ainda para que a gente tenha estudos a longo prazo do como foi ser criança ou ser filho de famílias com novos arranjos, né? Porque essa é uma realidade que está agora, nós não temos esses estudos, nós teríamos que ter daqui a alguns anos. Além do que, acho que é muito verdade isso que você coloca, dessa nossa resistência, né, a lidar com o que é novo, quando nos falta um modelo concreto do para onde ir, né, para sair de um modelo que já estava embutido há tantos anos e que temos para cá, vamos para onde? Então, a sociedade, se a gente faz isso individualmente, é óbvio que o coletivo faz também, resiste, porque é difícil adotar uma coisa diferente, que a gente não sabe muito bem o que é. Mas, voltando então, dentro desse aspecto do cuidar da família, muitas vezes a família fica impedida de poder dar esse cuidado, quer seja por questões financeiras, quer seja pelo próprio ritmo de vida, quer seja pela conjuntura atual da sociedade. E acaba delegando isso para outras pessoas, inclusive a escola, né? A minha pergunta é, né, a escola pode cuidar? Substituindo as funções atribuídas à família, eu não vejo razão para isso, né? Eu acho que não, acho que a escola tem um objetivo, ela está estruturada e configurada e tem recursos, deve ter
né, deveria ter e acionar os recursos para cumprir a sua função primordial, que é colaborar no acesso à produção de conhecimentos culturalmente importantes, entre os quais a gente seguramente vai pegar o primeiro, que é o processo de alfabetização, né? Então, essa é a função da escola. A escola tem um compromisso com isso e agregar a esse compromisso outras tantas funções ou compromissos a serem assumidos em substituição a um determinado arranjo que vem tendo provavelmente dificuldades para dar conta deles, eu acho que é inadequado, é sobrecarregar o professor, sobretudo na figura do professor, né? Quer dizer, os protagonistas da escola vão sofrendo determinadas pressões, inclusive da própria família, de algumas famílias, né? E acho que é querer mais do que é possível, do que se compromete, com o que se compromete e deve se comprometer essa instituição. Érica, acho que... Só queria complementar. Eu acho que os processos de cuidar e educar, eles estão interligados, mas eles são bem distintos. Tem suas particularidades. E a escola educa, supostamente, né? Ela estaria para educar. E acho que hoje existe uma questão que tanto a família quanto a escola, eu penso, estão sobrecarregados e carentes de recursos. E aí acaba acontecendo muito quanto um atribui ao outro funções que seriam suas. A família atribui à escola funções da família e a escola atribui à família funções da escola, porque ambos estão sobrecarregados. E foi bem essa a intenção da pergunta, e talvez a gente possa retomar a ela daqui a pouco, porque se são estruturas distintas e necessidades distintas, como coloca bem a Érica, e como traz o Dr. Juarez, o quanto há de sobrecarga para as várias instituições, família, escola, o que será que acontece se a família não consegue cuidar? Como isso repercute na escola? Ou como isso repercute nas individualidades? Como isso repercute na sociedade? São questões que, com certeza, podemos retomar no segundo bloco do programa Campinas, os Desafios da Metrópole, que hoje discute o tema Família, Função e Possibilidades.